E aí galera, bem-vindos a mais essa aula e nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber de porcentagem para as provas do Enem e para a vida, né? Para você não tomar aquele calote. E eu vou te ensinar aqui desde a definição de porcentagem, representações, porcentagem de um número, como calcular aumento e redução percentual e variações percentuais. Lembrando que o link da aula e dos exercícios que eu vou fazer do Enem estarão aí disponíveis no link da descrição. Então, bora pro vídeo? Bom, antes de começar, vou mostrar para vocês, localizar para vocês a importância da porcentagem no Enem. Fiz aqui uma estatística dos últimos 5 anos, ó, e o que mais cai tá para cá, ó. Razão, proporção e porcentagem, ó, ela é disparada que mais tá caindo. Depois vem geometria espacial e vai seguindo aqui os outros assuntos nessa ordem. Eu vou disponibilizar para vocês também no link essa imagem aí para vocês se localizarem com relação ao Enem, certo? Bom, vamos falar de porcentagem aqui, ó, assunto aí que a gente encontra o tempo todo, ó. Você encontra o tempo todo, na bateria do seu celular tem porcentagem, ele indica lá, o que é a porcentagem? A palavra porcento significa por 100, que vem de 100 partes, ou seja, é uma porção de algo que está dividido em 100. Então 30% é 30 partes de 100, 25% é 25 partes de 100, ó. E aí na escola a gente aprende lá pizza, barra de chocolate, aqui eu desenho a bateria do seu celular. E a porcentagem, então, ela representa o quê? Como se fosse uma fração de um todo. Então tem várias formas da gente representar uma porcentagem. Então, por exemplo, ó, a porcentagem você pode representar usando esse símbolo padrão aqui, ó, de porcentagem. E o que significa 20%? Em fração, 20%, 20 por 100, né? 20%, 20 por 100. E aí, ó, a fração pode ser simplificada, ó. Corta, corta, ó, vai dar 2 décimos. E o 2 e o 10, divide os 2 por 5, ó. Desculpa, divide os 2 por 2, ó. 1 quinto. E a forma decimal é muito fácil, ó. Pega a forma de porcentagem, ó, tira o símbolo de porcentagem e volta duas casas. Vai virar 0,2, ó. Então 20% é o mesmo que 0,2, que é o mesmo que 1 quinto. Outro exemplo aqui, ó. 5%. 5 por 100. Divide em cima e embaixo por 5, 1 sobre 20. Para passar para decimal, ó, tira o símbolo de porcentagem e volta duas casas. 0,05. 150%, ó, 150 por 100. Corta os zeros, ó, 15 sobre 10. Divide em cima e embaixo por 5, ó, 3 sobre 2. Ou em decimal, ó, tira o símbolo de porcentagem e volta duas casas. Vai virar o quê? 1,5. Ou seja, 150 é o mesmo, 150% é o mesmo que 3 sobre 2, que é o mesmo que 1,5. E como calcula a porcentagem agora de um número, né? Vou te dar aqui uns exemplos para você conseguir resolver os exercícios, ó. Você vai precisar de porcentagem de um número. Como calcula a porcentagem de um número? Então, por exemplo, 20% de 80, o símbolo de porcentagem você troca por sobre 100. Então, 20%, 20 por 100. O D, ó, vira vezes. O 80 você só copia, ó. Então, 20% de 80, 20 por 100 vezes 80. Olha, corta esse zero com esse zero. Aí corta esse zero com esse zero aqui, ó. Sobrou 2 vezes 8, 16. De modo geral, então, ó, K% de X, pega o X e multiplica por K sobre 100. Pronto. E que calcula a porcentagem de um número. E aumento percentual, hein? Aqui, ao invés de achar porcentagem, vamos supor que você queira aumentar uma porcentagem. Então, o negócio, sei lá, sofreu um juros de tantos por cento. Como é que eu aumento uma porcentagem? Ah, já sei. Calcula a porcentagem e soma. Boa, isso mesmo. Só que eu vou te ensinar um esquema prático, ó, faz uma conta só. Então, aumento percentual, ó, por exemplo, se eu quiser pegar o 80 e aumentar 20%, cato 80 e soma o exemplo anterior. Soma o 20% de 80. Ó, 20% vira 0,2. Ó, 0,2 vezes 80 dá 16. Mais 80 vai dar 96. Mas vou te ensinar esse esqueminha prático, ó. Se você quiser aumentar uma porcentagem, pensa assim, ó. 20% de 80 é isso. Ao invés de fazer essa conta, ó, eu vou pôr 80 em evidência. Ah, você está complicando. Tá bom, tô. Confesso.
Mas é só para te mostrar como é que é o método prático com uma conta só, ó. Coloco, isso aqui você não vai fazer não, tá? Eu só estou demonstrando o meu raciocínio, ó. Coloco 80 em evidência, que vai ficar aqui. Ah, o que é pôr em evidência? É o contrário da distributiva, ó. Distribui para ver se não volta na linha de cima, ó. 80 vezes 1, 80. 80 vezes 0,2 está aqui, ó. Aí 1 mais 0,2 dá 1,2. 80 vezes 1,2 dá 96. Aí você fala, pessoal, ficou complicado, eu já tinha feito essa conta há um ano atrás. Cara, mas quando você está na prática ali, no dia a dia, você tem uma conta muito complicada, como é que você faz na calculadora? Quer aumentar 20%? Multiplica por 1,2. Então quer dizer que se eu quiser aumentar 30%, multiplica por 1,3. Se você quiser aumentar 60%, multiplica por 1,6. Quiser aumentar 90%, multiplica por 1,9, entendeu? De modo geral, aumenta o percentual, pega o valor que você quer aumentar e multiplica por 1 mais K%, certo? Esse é o modo padrão de você aumentar uma porcentagem. Professor, eu posso usar sempre de cima? Depende. Às vezes, a porcentagem é a incógnita do exercício. Aí você vai ter que trabalhar com isso aqui, tá? Bom, mas vamos falar agora de redução percentual. O que é uma redução percentual? Mesma coisa, só que vai diminuir, vai subtrair. Então, se eu quiser pegar 80 e diminuir 20%, acha 20% de 80 e subtrai do 80. Sim. Então, seria 80 menos 16, né? Igual eu fiz lá, que dá 64. Ai, pessoal, já fiz de cabeça. Sim, mas vamos pegar aquele método padrão, qual que é? 80 menos 20% de 80, 80 menos 0,2 vezes 80. Ó, se eu colocar 80 em evidência, vai ficar 80 que multiplica 1 menos 0,2. Por quê? Distribui, ó. 80 vezes 1 dá isso. 80 vezes isso dá isso aqui, ó. 1 menos 0,2 dá 0,8. Em outras palavras, ó, presta atenção. Se eu quiser diminuir 20%, multiplica por 0,8, que é o quê? 80%. É o que falta para 100%. Ah, então se eu quiser diminuir 10%, me sobra 90%. Multiplica por 0,9. Então se eu quiser reduzir 30%, 30% sobra quanto? 70%. Multiplica por 0,7. De modo geral, redução percentual, pega o valor que você quer e multiplica por 1 menos K%. Entendeu de onde vem esse número? E agora aquele exemplo que eu dou o valor inicial, dou o valor final e quero saber a porcentagem. Se eu quiser saber a porcentagem, eu quero saber a variação percentual. Por exemplo, de 80 para 96, aumentou quantos por cento? Ou seja, a porcentagem é a pergunta. Então, para saber a variação percentual, faz a diferença, faz o valor final menos inicial, ó, e divide pelo valor inicial. Ou seja, de 80 para 96, aumentou quanto? 16, né? Ó. Faz 16 sobre o valor inicial, que é 80. Aí, ó, 16 dividido por 80 dá 0,2. Por quê? Ó, pensa assim, ó, 16 não é o dobro de 8, ó. É o dobro de 8. Então, se eu simplificasse, aqui ia ficar 2 e aqui ia ficar 1. Mas ia sobrar esse 0. Ia ficar 2 sobre 10. 2 sobre 10, 0,2. E 0,2 era quem mesmo em porcentagem? 20%. E de modo geral, se você quiser saber variação percentual, faz a diferença dos valores, pus em módulo aqui, porque pode ficar negativo, né? Dividido pelo valor inicial. E é assim que a gente vai calcular variação percentual, certo? Bora fazer uns exercícios aí? Então, bora lá, exercício de número 1. A Organização Mundial da Saúde, conhecida por OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda, não ultrapasse 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio, 60% de cloro. Vou por aqui, ó. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha, recomendada pela OMS, que uma pessoa pode ingerir por dia? Esse dado que ele deu era diário, então tá batendo. Tá? Então, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, tem que ter 40% só de sódio, 60% de cloro na recomendação diária máxima. Então, o que eu preciso calcular? O máximo por dia que ele pode consumir, disso tudo é 5 gramas. Mas ele está perguntando, ó, de sódio.
só de sódio. Então eu quero saber só essa parte aqui, ó. Então tem que calcular 40% de 5 gramas. Então vamos lá. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular 40% de 5 gramas. Tá? 5 gramas. Ó, lembra? O símbolo de porcentagem, o porcento, lembra? O porcento, ele vira por 100. 40 por 100. Lembra que vira o D mesmo? O D vira vezes, né? E os 5 gramas deixa 5 gramas. E aí, ó. Você vai cortar tudo que dá, por exemplo. Posso cortar, ó, esse zero aqui, ó. Com esse zero. Depois posso cortar esse zero. Não, esse zero não tem. Se tivesse um zero aqui, podia cortar. Então posso cortar esse zero com esse zero. E aí vai sobrar o quê, ó? 5 vezes 4, 20. E embaixo 10. E agora corta esse zero com esse zero. Sobrou o quê? 2 gramas. 2 gramas. Só que não tem, ó. Tá em miligrama a alternativa. A letra Mzinho de mili vem de milésima parte. Ou seja, seria sobre 1000. Então, para ficar 2 gramas, eu tenho que ter 2.000 miligramas. 2.000, porque 1000 é 1000 vezes. E milésima é tipo dividido por 1000. Acaba ficando 2 do mesmo jeito, entendeu? Então, 2.000 mili é a mesma coisa que 2. 2.000 miligramas. É como se esses 3 zeros anulassem com esse mili. 2.000 miligramas. Alternativa B. Certo? Bora pro próximo? Então, ó, esse próximo aqui, ó. A Associação de Comerciantes Varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para o Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções. Boa, né? Muito bom isso. No qual os produtos e serviços estariam com valores reduzidos. Lógico, né? Se é promoção, né? Vai reduzir. Antes do período promocional, o celular custava R$300 e teve seu preço reajustado para custar, passando a custar 315. Safado, né? Ele aumentou para depois dar desconto. Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 20%. Ele quer saber aqui, ó, o desconto dado no preço do celular em porcentagem, com base no valor dele anteriormente, ao aumento sofrido antes da promoção foi de quanto? Ou seja, o celular, ele custava 300 reais. Aí ele passou a custar 315. Aí teve a promoção, né? Promoção. Teve um desconto de 20%. Quanto que ele vai custar? Não sei. Vamos calcular. Mas o que ele está pedindo? O desconto dado no preço do celular em porcentagem com base no valor dele anteriormente ao aumento, ou seja, com relação a isso. Ou seja, qual foi o desconto percentual daqui para cá, ó. Então precisa calcular esse valor primeiro. Então vamos lá? Vamos pegar o 315 e diminuir 20%. Lembra? Quer tirar 20%? Me sobra 80%. Então é só pegar o 315 e multiplicar por 0,8, ó. Sai direto, ó. Fazer aqui no cantinho, ó. 315 vezes 0,8, ó. 5 vezes 8, 40. Opa. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Uma casa, depois da vírgula, uma casa. 252. Então, ó, esse celular ele vai passar a custar R$252. Ó, 252. E a pergunta é, qual foi agora o desconto em relação aos 300? Aí, ó, o que a gente vai usar? Aqui, ó. Lembra, ó, variação percentual, ó.
Faz a diferença dividido pelo valor inicial. Então, o que eu quero saber? Ó, de 300 para 252. Qual foi o desconto percentual de 300 para 252? Então, a variação percentual é só fazer a diferença. Lembra? Diferença. Diferença. Ó, diferença. Dividido pelo valor inicial, que é 300, tá? Ah, pode simplificar aqui com aqui? Não! Jamais! Toda vez que você corta aqui numa subtração, um gato fofo morre, tá? Não pode. Só na multiplicação pode. Tá? Então, o que faz? Faz a conta de menos aqui, ó. Se fosse 250 para 300, falta 50. Por causa desse 2, vai virar o quê? 48, né? Então, vai ficar 48 sobre 300. Ó, nesse caso, ó, se eu dividir em cima e embaixo por 3, aqui vai virar 100, já vai estar em porcentagem. Então, ó, 48 dividido por 3, dá, né? Dá para dividir por 3. E aqui também dá para dividir por 3. 48 dividido por 3 dá o quê? Dá 16, né? 300 dividido por 3 dá 100. Ó, se tá sobre 100, já tá em porcentagem. 16% de desconto, a alternativa B. Certo? Então, bora pro próximo? E aí, bora fazer isso aqui? Nossa, esse é enorme, hein? Não vou fazer se você não der um like aí. Mentira, eu vou fazer de qualquer jeito. Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para seus filhos e seus funcionários, com 10 salas cada, com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. Então, 10 salas, cada uma com 10. Vou por aqui, ó. 10 em cada sala, 10 salas. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e nesse ano esse número cresceu 10%. Então vamos escrever aqui, ó. Lista de espera era 400 e aumentou 10%. Então vamos escrever aqui, ó. Lista de espera era 400. Só que passou a ser, ó, aumentar 10% é só fazer assim, ó. Lembra? Aquele esqueminha? Pega 400, tira uma casa, vira 40. Quanto que é 400 mais 40? 440. Cara, aumentar 10% é muito fácil. Tira 10% e soma. Ou multiplica por 1,1 também, você que sabe. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera desse ano, ou seja, 440. Decidiu então construir ao longo desse ano novas salas para a creche. Dá bem, né? Com capacidade para 10 crianças, mesmo tamanho de sala, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Ó, se isso aqui eu estou representando a lista de espera. Se eu quero que ela diminua, ó, se eu quero que ela diminua 25%, ou seja, se ela tem que diminuir 25%, ela tem que diminuir isso aqui, né, ó. Pum, diminuiu a lista de espera. Isso aqui vai ser a lista de espera, porque diminuiu 25%. E o que eu vou construir está aqui, ó. Tem que construir sala para essa galera, tá? Porque se eu construir sala para essa galera, a minha lista vai diminuir 75%. Então eu tenho que construir salas para 25%. Ou seja, o que eu preciso calcular? 25%. Eu preciso calcular 25% dos 440, né? Ó, dos 440. Preciso construir sala para 25% dessa galera aqui, ó. 440. Posso cortar um zero com um zero. Vai ficar 44 vezes 25. Vou fazer aqui no canto, ó. 44. Aliás, vai ser 25 vezes 44. Ué, não é a mesma coisa? Ó, 5 vezes 4, 20.
4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Porque se eu multiplicar por 4 de novo, vai ficar 100 de novo, ó, que é o mesmo número, né? Ó. 0011. 1100. Só que aí, ó, tem aquele 10 lá embaixo, né? Ó. Então, 1100 com esse 10 vai dar 110. Ou seja, tem que atender, tem que construir salas para 110 crianças. Só que cada sala vai 10 crianças. Portanto, eu tenho que fazer 110 dividido por 10. E vai dar o quê? 11 salas. Alternativa B. Certo? Entenderam esse? Então bora para esse último aqui, ó. Um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte e 30% com alimentação. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumentos de 10% e 20%. Triste, hein? Mas seu salário não terá ajuste. Greve neles. Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão 252. Qual que é o salário desse professor? Vamos ver se ele ganha bem, se ele ganha mal? Vamos ver aqui. Bom, eu vou chamar o salário do professor de X. Aqui, ó, X é o salário do professor. Ele ganha X. Vamos ver o antes e o depois. Antes, qual que era o gasto dela, a despesa? Era 10% do seu salário com transporte e 30% com alimentação. Então antes ele gastava isso aqui, ó, 10% do seu salário com transporte mais 30% com alimentação. É isso, né? 10% do salário com transporte e 30% do salário com alimentação. Dá para somar isso aqui, ó. Se eu somar isso aqui vai dar 0,4. 0,1 mais 0,3, 0,4. 0,4x. Vamos ver o que acontece depois. O que acontece depois é que os gastos dele aumentaram. Bom, e o depois? Depois aconteceu aqui, ó. No próximo mês, teve aumento de 10% e 20%, respectivamente. Então, ó, isso aqui aumentou 10% e isso aqui aumentou 20%. Então, vamos fazer esses aumentos percentuais. Esse com 10, esse com 20. Ó, esse aqui aumentou 10%, vai ficar 1,1 vezes 0,1x, mais, e esse aqui aumentou 20%, né? Então é 1,2 vezes 0,3x. Vamos fazer essa conta. Lembra, aumentar 10% é a mesma coisa que fazer 0,1 mais 0,01. Ó, vai ficar 0,11. Então esse primeiro dá 0,11. Então vai ficar 0,11x mais... Ó, esse aqui, ó, é só fazer 12, 1,2, né? Vezes 0,3. Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Volta duas casas. 0,36. Então, 1,2 vezes 0,3, 0,36x. 0,36 mais 0,11 dá 0,47. 0,47. X. E aí, ó, olha onde está aqui o pulo do gato, ó. Com esse aumento, as despesas aumentarão 252. Ou seja, o aumento é de 252. Se o aumento é de 252, que conta eu tenho que fazer? O gasto final, né? O maior, menos o gasto inicial, que é menor. Essa diferença dá 252. Porque o gasto aumentou 252. Não é que ele ficou em 252. Ele aumentou 252. Se ele falasse que o gasto virou 252, aí você falava que isso era igual a 252. Mas não, ele aumentou 252. Ó, essa conta, procura pensar igual os centavos, sabe? Ó, 47 centavos menos 40 centavos dá 7 centavos. Ó. 0,07x igual a 2
2,52. Pronto. Passo 0,07 dividindo. 252 dividido por 0,07. Aumenta duas casas em cima, duas casas embaixo. Ou seja, multiplica por 100 em cima e embaixo. Vai ficar 25.200 dividido por 7. 25.200. Vou até pôr aqui perto das alternativas. 25.200 dividido por 7. Aí, ó. 7 vezes quanto dá 25? 7 vezes 3, né? 7 vezes 3, 21. Para 25, falta 4. Desce o 2. 7 vezes 6, 42. Resta o 0, ó. Acrescenta 2 zeros. E eu achei o quê? O valor de x. 3.600. 3.600. Aí, ó, duas perguntas. Sempre faz duas perguntas quando você acabar. O que eu achei? O que ele quer? Eu achei x, que é o salário do professor, e a pergunta é o salário do professor. 3.600, alternativa D. E aí, ele ganhava mal ou ganhava bem? Depende, né? Quantas aulas ele dava para ganhar isso. Por 2 aulas, pô, ganhava bem. Se for 58 aulas, pô, ganhava mal, né? Certo? Ó, só lembrando, esse assunto cai bastante, porcentagem. Outros dois assuntos que cai bastante é razão e proporção. E áreas também cai bastante. Ó, vai ter 2 links aí, 2 vídeos aí para você ver as aulas de áreas e razão e proporção. Do mais é isso. Obrigado, até a próxima aula e fui. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail.